Seja bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, vamos falar sobre cristianismo e política. Esse tema é muito interessante, porque os irmãos não sabem distinguir eh, entre a igreja e a política. Alguns irmãos falam que não deve se associar e tal, não deve se falar, ou tocar no assunto, mas nós, como cristãos, devemos interagir no sentido de fazer a diferença, levar o evangelho. É normal o crente poder ser alguém da política e tal, ser um vereador, ser um deputado estadual, federal e assim por diante. Isso é normal. É, mas algo mais interessante que está acontecendo, que nós devemos ter uma ideia aí, né? Sabemos que o nosso país, a política, quando se fala em política, as pessoas já associam em corrupção. Claro que nosso país é uma corrupção, né? A, os governantes vivem roubando, tirando dinheiro do povo, roubando o povo. E quando se fala de política, todo mundo já fala assim, é ladrão e tal. Mas não é bem assim. E o que eu quero falar sobre a igreja e a política na, na, na visão reformada. E lembrando que é na visão de Frank Ferreira, um teólogo, pastor, escreveu vários livros e ele entende muito bem sobre isso. Não só ele, mas outros teólogos, né? Como lidar com um governo ímpio, né? Como lidar? Lembra de Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, que fala: toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então, nesse sentido, que a autoridade que está ali constituída foi Deus que colocou. Então, Romanos capítulo 13 diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, foi instituída por Deus. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo. Um ponto que nós devemos destacar, que está aqui no versículo 4, diz assim: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Então, a autoridade é para fazer o bem. Um exemplo, a polícia é para prender os malfeitores, que são as pessoas que roubam, as pessoas que fazem qualquer tipo de coisa ilícita. A autoridade está ali para prender essas pessoas que cometem essas coisas ilícitas. Então, o policial está ali para prender. O policial não está ali para prender um cidadão do bem, um trabalhador que ganha seu salário. Não. Então, uma coisa que nós devemos destacar, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Então é para quem faz o mal. Nesse sentido, que toda autoridade foi instituída de Deus. Deus que instituiu a autoridade, colocou essas autoridades instituídas em todas as nações, em todo o país, foi Deus que colocou. Mas essas autoridades devem praticar e fazer o
bem, fazer aquilo que Deus ordenou. Então, os fundamentos bíblicos é esse, Romanos capítulo 13, que toda autoridade vem de Deus, nós devemos saber que vem de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 17, fala para honrar as autoridades. Só que nesse sentido, quando a autoridade faz o mal, que vai contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, nós não devemos de modo algum aceitar aquilo que as autoridades estão praticando. Se ela está fazendo mal, se ela está entrando em corrupção, se ela está fazendo qualquer coisa, tipo de coisas ilícita, nós não devemos obedecer. E em Atos capítulo 5, versículo 29, vai falar lá, obedecer a Deus antes dos homens. Então é melhor obedecer a Deus do que os homens. Então, a igreja nesse sentido, a igreja é como uma voz profética. Então, como uma voz profética, ela deve pregar, ela deve criticar as ideologias, né? Criticar e ter uma participação política com discernimento. Então, ou seja, se alguém se formou para estar ali no governo, quer seja como advogado, um deputado, um vereador, um senador, então ela deve participar, mas com discernimento. Então, nesse sentido, a igreja, como lembra que Jesus fala que a igreja é sal e luz da terra? Então, nesse sentido, o crente deve se migrar ali, ser sal e luz, combater essas ideologias, sabe? Que como nós sempre vê aí e tal. Então, os cristãos devem se envolver na política, o governo como servo de Deus. Então, nesse sentido, devem denunciar as injustiças e promover reformas. Então, quando você está ali à frente, você vai votar contra as ideologias, você vai votar contra aquilo que fere e que quer ferir os princípios da palavra de Deus. Então, é nesse sentido. A igreja é sal e luz para reformar essas coisas que está acontecendo. Esse governo que quer manipular, quer ferir, quer atacar, quer roubar e fazer um monte de coisa. Então, negar o envolvimento político é negligenciar o amor ao próximo, porque o crente deve se envolver nisso. Não pode deixar de se envolver. O crente deve estudar, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, ser um advogado, um ótimo advogado. Então, tem duas esferas, espiritual e civil, na visão de Luiz Berkoff. A autoridade do Estado é limitada. A igreja não deve se confundir com o Estado. Lembrando disso, a igreja não deve se confundir com o Estado. Então, agora vamos para uma parte bem interessante, que é lidando com o governo ímpios. Como que nós devemos lidar com governos ímpios? Orar pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Orar pelas autoridades. Porque nós devemos orar para que Deus não somente mude ou faça sua justiça. Lembrando que Deus tem os seus meios. Deus pode usar outras autoridades, outros reinos, para combater outro reinos, outra autoridade. Sempre foi assim. No Antigo Testamento, outras autoridades derrubavam as outras autoridades e ali por diante. Então, Deus pode promover e erguer uma autoridade que vai lá e destrói a outra. Quem não lembra da Lava Jato? Quando um monte de pessoas foram presas, entendeu? Então, nesse sentido, orar a Deus, né? A igreja deve orar pelas autoridades. E não somente isso, na esperança no reino eterno, né? Orar e na esperança do reino eterno. A igreja deve ser fiel às escrituras, manter postura crítica
e agir com sabedoria e fé, mesmo diante de governos ímpios. Então, a igreja deve ser fiel a Deus, sempre colocando Deus à frente. O versículo 5 aqui vai falar assim do Romanos capítulo 3. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Quando Paulo está tratando dessas autoridades aqui, é a autoridade romana, né? E naquela época, quem aqui estava à frente? Nero. É um tipo de um Hitler da vida. Então, aqui nesse sentido, é bem difícil você respeitar essa autoridade. Mas quando ela vai além, vai contra os princípios bíblicos, devemos combater isso. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, é uma igreja profética, que prega a palavra, que fala a verdade, custe o que custar. Se vai morrer ou não, se vai ser preso ou não. Então a igreja deve ser um meio profético, pregar a palavra de Deus, combater todos esses males que acontecem. E como nós sabemos, aqui no Brasil nós estamos vivendo nesse, nesse estado caótico. As autoridades aqui não têm nenhum respeito, nenhum respeito. Como que nós, crente, cristão, devemos se manifestar através disso? É pregar a palavra, é orar a Deus, sempre orar a Deus. Porque lembra quando João Calvino, ele diz assim, quando Deus quer punir uma nação, ele coloca governantes ímpios no poder. E nesse sentido aqui, no Brasil, eu creio que isso está acontecendo conosco, com toda a sociedade, com todas as pessoas, por conta do pecado da igreja. Como eu sempre falei no vídeo anterior, a igreja brasileira, ela tem crescido muito. Teve uns dados aí, um crescimento e tal, de não sei quantos cristãos, sei quantos milhões, e cada vez mais está crescendo. Só que se você vê pelo esse resultado de quantidade, não tem nenhuma transformação nenhuma, tanto interno e externo. Por quê? Se esse crescimento para essas pessoas é algo positivo, para nós que somos crentes verdadeiros não é positivo. Porque quando se cresce, quando as pessoas se convertem verdadeiramente, ela luta pela justiça de Deus. Ela clama pela volta de Deus. Ela não se assemelha ao mundo. Então a igreja brasileira, o que acontece? Ela está se assemelhando ao mundo. Lembra de 1 João capítulo 2, versículo 15 a 16, 17, que fala assim, não amei o mundo nem o que há no mundo, pois tudo que há no mundo, tal, tal, tal. Então, a igreja, ela tá no mundo, mas está vivendo como o mundo. Deus colocou nós nesse mundo não para que nós odiasse o mundo. Quando fala mundo, é no sentido de na Bíblia vai assemelhar o mundo, o cosmo, tal, a criação, o mundo, as pessoas. Deus nos colocou aqui, nós estamos aqui para um propósito. Deus não quer que nós odiamos o próximo, que é o mundo e as pessoas, ou o cosmo, a criação. Não, tá falando, não ame o mundo, as coisas do mundo. Qual que são as coisas? O que se opõe às coisas que Deus quer. Então, seja, quando se levanta alguém que quer inventar uma ideologia, quando se levanta algo que nós questionamos, que a Bíblia fala que é pecado. Então, a igreja não pode se assemelhar ao mundo. Ela não pode viver como este mundo maligno de Satanás. Não. Então, por isso que eu falo, talvez essas coisas estão acontecendo no nosso país por conta da igreja, do pecado da igreja. Temos que ser sinceros conosco. Temos que ser sinceros com Deus. Quando a igreja é sincera de coração a Deus, Deus
há de intervir na situação e nos salvar e ajudar e ter misericórdia de nós. Mas quando esse cenário todo da igreja, uma igreja abrindo ali, outra ali, aquele monte de jovens, mas quando você vai ver, não tem nada de Cristo, não tem. É igreja sem a cruz de Cristo, sem carregar a cruz de Cristo. Então, se as pessoas não vigiar nisso, se as pessoas não acordarem para aquilo que está acontecendo no Brasil, as coisas só vão piorar. Isso é um alerta. É um alerta para a igreja brasileira. Essa igreja brasileira curta, sabe? Essa igreja brasileira que dá repulsa pelo fato de ela se misturar com o mundo, parecer aqueles jovens que só pensam em comilança, cinema, um monte de coisa, videogame, sabe? Essas coisas e de sair, esquecer como se tivesse vai viver aqui para sempre, essas igrejas de jovens. Quando você vai ver, se acontecer alguma perseguição, esses são os primeiros a correr. Os primeiros a correr. São os primeiros a correr. Então, você acha que vai falar assim aqui, sou cristão, abaixa sua cabeça, sua fronte e pode arrancar. Você acha que eles vão fazer isso? Vai nada, vai nada. Então, nesse sentido do cristianismo e a política, o cristão, aquele que tem oportunidade de se envolver nisso para combater, isso é normal. Isso é normal. O cristão deve trabalhar, o cristão deve se infiltrar como sal e luz nas faculdades, sabe? Na advocacia, nas escolas, como professor, para que o reino de Deus cresça e você seja sal e luz e vai transformando a sociedade. Mas está ao contrário disso. Então nós cristãos devemos estar atentos ao que está acontecendo com o nosso país. Recentemente recentemente não, o que está acontecendo no nosso país, nós nem sabemos quem é que manda, quem não quer. Tá como um livro de juiz. As pessoas achavam que era melhor, que é certo, que é errado, então cada um mandava em si mesmo, reinava a si mesmo, então fazia o que achava era melhor. Estamos vivendo num tempo de juízes. Temos presidente, temos governador, temos isso e aquilo, mas um manda, um é vereador, o outro, o mesmo que é juiz, esse mesmo juiz é vereador, esse mesmo juiz é presidente, esse mesmo juiz é governador, é tudo. E cada um faz o que acha que é melhor. É o que nós estamos vivendo. Parece que nós estamos vivendo no tempo de juízes. Parece que é isso. Então, se a igreja não acordar e não ver que isso é algo que Deus está aceitando, Deus permite isso para que nós possamos acordar. Por isso que eu gosto das passagens de Romanos. E Romanos, eu vou dar uma olhadinha aqui, Romanos capítulo 13, versículo 11. No mesmo texto, no versículo 11. E você vê que quando você abrir a Bíblia, vai estar em negrito, o dia está próximo. E aqui vai falar, digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertar do sono. Então, o crente deve despertar desse sono, sair dessa sonolência, dessa letargia e acordar para a vida. Tá na hora de sair da cama, para de dormir até meio-dia, para de se preocupar com as coisas terrenas, para de ficar na fofoca, para de argumentação, de disse-me-disse. Tá na hora de acordar, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós cremos no princípio. Então tá péssimo, tá perto. Então, nós devemos estar atento. E aqui vai falar assim, ó, vai alta noite, o dia vai chegando. Esse dia tá chegando. Ah, mas esse dia tá chegando. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Vai prestar conta. Então, quando Jesus vir, vai raiar isso tudo. E esse texto é como se fosse um clímax.
Quando fala assim, vai alta a noite e o dia vem chegando. É quando aquela madrugada, sabe? Às 5 horas da manhã, 5 e meia, quando tá acabando a madrugada assim, e o sol já vem raiando, é aquele clímax. Então é assim, vai se repetindo a volta do Senhor Jesus. Então devemos estar atentos, vigiando a todo momento. Todo momento está vigiando. Se apegue com Deus, se apegue com Deus, porque Jesus está voltando. Vamos dobrar nosso joelho, vamos ficar mais tempo de joelho no chão, orando mais, clamando em espírito. Vamos orar. Pare de sair mais um pouco, de viver essas festas, essas coisas. Procura um amigo que você sabe, que você conhece, que ele ora, chama ele para orar junto com você, vai para os lugares, vai orar, sabe? Porque o Brasil está vivendo uma situação muito difícil. Se nós não se atentarmos, as coisas vão piorar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que eu fui claro para vocês. E eu peço que vocês deixem o seu comentário lá embaixo lá para saber que vocês acharam. Pode comentar coisas positivas e negativas. Estou ali para responder. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Fica com Deus, um abraço.